A gente pode afirmar que existem dois tipos de narcisistas. Um é aquele que a maioria das pessoas conhece, é o exibicionista, o que tenta ser carismático e precisa de aplauso, admiração e validação constante. E o outro é o que humilha para se sentir superior. No fundo, os dois tipos sofrem de uma terrível baixa autoestima. E essa insignificância que ele sente é tão insuportável que ele precisa compensar por meios externos, mas o narcisista sádico, ele não se contenta apenas com a admiração. Ele precisa ter o controle sobre os outros para se sentir alguém, e esse é o ponto. Ele não quer apenas que você se submeta a ele, ele precisa te ver sofrer. Por isso ele tem a capacidade de humilhar alguém até as lágrimas e segundos depois rir com outra pessoa como se nada tivesse acontecido. Você conhece alguém assim? Me diga nos comentários porque é importante para mim saber a sua história também, eu já passei por isso. E é sobre isso que trata esse canal, sobre o nosso dia a dia de resistência num mundo que parece ter saído dos eixos. Na minha concepção, o ideal em todos os casos é abandonar o convívio com esse tipo o mais rápido possível, mas geralmente o que as pessoas recomendam é justamente o contrário. Ignore. Não funciona porque ele não vai te ignorar. Não deixe te afetar. É fácil dizer e difícil de viver quando é todo dia que você sente na pele. Tentar dialogar, mostrar limites também não adianta. Tudo isso é linguagem de pessoa normal lidando com outra pessoa normal e esse não é o caso. Aqui a gente não está falando de pessoas comuns e, portanto, não se trata de um conflito comum. Por quê? Porque o narcisista sádico não vive o conflito como algo desgastante que precisa ser resolvido. Veja, problemas com pessoas, a gente sempre vai ter brigas, discussões, tudo isso é natural, normal e esperado, mas perceba que todo mundo depois de uma briga precisa se acalmar. Água com açúcar, um tempo para recuperar o fôlego. O narcisista sádico não precisa desse tempo de recuperação, porque para ele não houve briga. Eu lembro de ter visto um desenho quando era criança, onde o monstro que se combatia se alimentava de ódio. Quanto mais raiva você tinha do monstro, mais forte ele ficava. O narcisista sádico é exatamente assim. Enquanto você quer o encerramento e solução da crise, ele quer o agravamento. Enquanto você busca paz, ele busca guerra e dominação. Por isso que lidar com um narcisista sádico é extremamente desgastante para a sua saúde mental. Como eles não sentem culpa e se alimentam do conflito, eles ganham no cansaço sempre. O conflito é como um alimento para ele. E o algoritmo do YouTube se alimenta de likes. Portanto, se você está concordando comigo, já sabe o que fazer. Eu tenho colegas que se submetem a um tipo desse. Eles aceitam a humilhação calados e no dia seguinte estão aliviados porque o sujeito está contando piadas e os tratando bem ao invés de humilhar. Aliviados, como se tivessem sobrevivido a mais um temporal, mas passado uns dias a agressão volta porque é assim que funciona. O agressor alterna entre hostilidade e cordialidade e a maioria das pessoas erra exatamente nisso. Um dia confronta, no outro cede. Cada vez que você aceita a humilhação e depois entra nas brincadeiras dele como se nada tivesse acontecido, você está dizendo sem palavras, pode fazer de novo. E como é que a gente pode reconhecer um tipo desses antes que ele te escolha como um alvo? Primeiro, observe não o que a pessoa diz, mas como ela age. O narcisista sádico simplesmente não aceita ser questionado, nem em detalhes irrelevantes. Segundo, eles são extremamente sedutores no início. Atenção exagerada, querendo ser seu melhor amigo, cuidado. Ele está mapeando as suas fraquezas e tentando criar uma conexão, uma aliança, para quando começar a te atacar, você se sinta confuso, do tipo, mas ele era tão legal. Terceiro, observe como ele trata diferentes tipos de pessoas, o diretor, o estagiário, a pessoa da limpeza. Alguém que é um doce com quem tem poder e um monstro com quem está abaixo não tem mau humor, tem máscara social. E o caráter de alguém se revela no trato com quem não pode te oferecer nada em troca. Por último, com a vítima ele usa de violência e agressividade, mas com outros ele mantém uma fachada de cordialidade. Isso serve para que, se você reclamar, ninguém acredite. Ele parece tão legal e divertido. Por isso que as pessoas de fora sempre acabam achando que você está exagerando. Pensa agora num tubarão branco, você não nada numa piscina com um desses. E esse tipo de pessoa é pior. E como todo predador, ele escolhe primeiro os mais frágeis, pessoas que reagem de forma previsível, que exigem pouco esforço para controlar, que não ofereçam risco. Pivetes na rua escolhem vítimas exatamente assim. Entre os que parecem frágeis,
Eles analisam como você anda, seus movimentos, suas atitudes. Cuidado com a maneira como você se deixa ser percebido. E entenda uma coisa: jogar o jogo do narcisista sádico é uma guerra de trincheira. E isso desgasta mais do que um combate declarado. O primeiro ajuste mental que você deve fazer é esse. Numa guerra de trincheira, o principal objetivo do soldado não é vencer o inimigo, é não surtar e perder o controle. O que te cansa não é o adversário, é o estado mental de prontidão contínua. Isso é exatamente o que alimenta ele. Para um indivíduo minimamente saudável, um conflito prolongado gera desgaste e perda de energia. Mas para o narcisista sádico, especialmente o ressentido que nunca chegou onde ele achava que merecia, o conflito gera dopamina, senso de poder, razão de existir. Por isso essas pessoas nunca se cansam. E aqui vai algo que eu recomendo e explico. Sair desse ambiente não é fuga, é estratégia. É questão de sobrevivência mental e emocional. Existe uma confusão entre coragem e teimosia. Coragem é enfrentar o que pode ser enfrentado com possibilidade real de resultado positivo. Só o tolo acha que coragem é permanecer no conflito errado até ser destruído. Quem escolhe o campo errado para lutar já perdeu antes da batalha começar. E esse tipo de conflito é o campo dele, não é o seu. Eu, particularmente, nunca vi ninguém sair vitorioso de uma disputa dessas, a não ser em filmes. Porque é uma luta contra alguém que não tem consciência, que não tem remorso e que se alimenta da tua perturbação. Você nunca vai ganhar jogando pelas regras dele, porque ele tem décadas de prática em ser mal e você é uma pessoa que quer apenas trabalhar e ter paz. E esse tipo de pessoa raramente desiste de forma definitiva. Tubarões não se tornam vegetarianos. Mas o que fazer quando você não consegue sair imediatamente de um ambiente opressor como esse? Quando você é obrigado, ainda que por algum tempo, a nadar numa piscina com um desses. Não é possível falar tudo isso num único vídeo. No próximo eu vou te dar as táticas que eu aprendi ao lidar com um tipo desse extremamente agressivo. Se inscreva para acompanhar o trabalho desse canal, que trata de sobrevivência num mundo cada vez mais fora de equilíbrio. Por isso que eu digo, o mundo continua estranho, a sociedade moderna continua confusa e nós estamos aqui tentando colocar as coisas no lugar certo. Por enquanto é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.